Nosso corpo é formado por cerca de 70% de água, que é eliminada e reposta constantemente pelo organismo. Com o calor, a perda de líquido é muito mais rápida. Aqui com a gente no estúdio está o fisiologista Ivan de Oliveira Gonçalves. Boa tarde, Ivan. Boa tarde. O que acontece no nosso organismo quando a gente não ingere a quantidade suficiente de água? A água ela é responsável pela regulação da temperatura corpórea, ela é responsável por eliminação de toxinas que nós produzimos durante o dia, e 95% do plasma sanguíneo é composto de água. Então, quando nós não ingerimos água, nós não repomos essa água que nós usamos, nós interferimos diretamente no transporte de oxigênio e nutrientes, consequentemente interferindo na produção de energia para os nossos afazeres diários. Bom, então a gente se sente muito mais cansado no calor, Sim. Quer dizer, tudo isso está ligado, né? Está ligado à água. Com uma baixa ingestão de água, nós produzimos menos energia e aí nós começamos a ter dificuldade de exercer contração muscular, raciocínio lógico devido à baixa produção de energia. Bom, a reportagem que a gente viu antes mostrava, né, as pessoas que trabalham expostas ao sol e praticam exercícios. Essas pessoas precisam estar tomando água o tempo todo. Principalmente essas pessoas, elas estão mais expostas ao calor, com uma maior contração muscular, pelo que a gente viu na reportagem, o pessoal da construção civil, né, faz um trabalho braçal de força, gasta mais energia, consequentemente precisa produzir mais energia. Isso está ligado diretamente à nossa ingestão de água. A gente já fica feliz de ver que eles estão passando protetor solar, mas precisa hidratar também. Precisa hidratar também. E todas as pessoas precisam do mesmo volume de água? Qual é o volume ideal? A literatura científica mostra que nós precisamos de cerca de 35 ml por quilograma de peso. Então os indivíduos mais pesados precisam um pouco mais de água. Um exemplo, um indivíduo de 70 quilos, ele deve ingerir em média 2,5 litros de água, né? Lembrando que todos os nossos alimentos também apresentam água. Então esse montante, no geral, vai tanto a ingesta de água propriamente dito e os alimentos que a gente vai consumir na nossa dieta. Tá, então de acordo com o peso, com a idade, interfere Sim. também? O indivíduo que tem mais tecido adiposo, ele necessita um pouco menos de água. O indivíduo que tem mais tecido magro, que é aquele indivíduo que se exercita mais, que tem um porte muscular maior, ele também necessita um pouco mais de água. Muito bem. Agora, a gente sabe também que tem a parte dos rins, né? Eles precisam de água, quer dizer, além da falta de energia, pode causar prejuízos sérios à saúde, né? Sim, a literatura científica mostra que os nossos rins filtram cerca de 57 litros de sangue por minuto. Isso, consequentemente, se nós temos um sangue mais denso por falta de água, nós vamos causar uma sobrecarga renal ao longo do tempo. Tá certo. Agora, eu queria te perguntar também, normalmente o corpo, né, ele dá sinais de que está faltando água. Boca seca, é preciso? Sinal. É um sinal? É um sinal. Sonolência, fraqueza, porque a falta de água está ligada diretamente com a nossa produção de energia. Se nós diminuirmos a produção de energia, nós vamos começar a diminuir as nossas respostas de capacidade funcional. E existe, assim, um pecado por excesso de água ou não tem problema? A literatura científica não é muito clara em relação, se nós tomarmos uma quantidade exagerada de água, nós vamos apresentar algumas disfunções fisiológicas. Existe muita controvérsia científica em relação a isso ainda. E que horas a pessoa precisa procurar um médico quando ela percebe um quadro de desidratação? A partir do momento que essa desidratação começa a interferir nas funções vitais dela. Ela começa a ter fraqueza no longo do dia inteiro, ela não consegue mais exercer as suas funções devido à desidratação, uma sonolência exacerbada durante o dia inteiro, ela precisa de ajuda médica. E aí, de repente, entrar mesmo com um soro, quer dizer, um reforço, porque o corpo está precisando disso, Sim, né? o profissional de medicina vai sim fazer um diagnóstico desse quadro de desidratação e fazer a intervenção necessária para essa pessoa. Você tem que tomar água todo dia, toda hora, uma garrafinha por perto. Se possível, não esperar ter sede para tomar água. Tem problema com água gelada? Não, a literatura científica não mostra em relação à temperatura da água se ela vai trazer maior benefício ou menor benefício.